Como pode perder a fé? Não escutando os apelos de Deus em nossa consciência, não escutando os apelos de Deus na nossa vida, criando aversão às coisas do sagrado, não deixando o Espírito Santo discernir como agir. Então, por mais que a fé é um dom infuso, nós recebemos quando nascemos 3 virtudes: fé, esperança e caridade. A fé não é que ela é perdida totalmente, mas a fé pode ser esquecida. E por isso nosso Senhor vai dizer: minha família, meus irmãos, minha mãe, falando para nós, quem é que pertence, que tem laço com Jesus? Aquele que escuta, pratica a palavra de Deus. Então, 2 atitudes nos são apresentadas hoje: escutar. Não é tão fácil escutar, tem muito barulho. Primeiro, com uma certa idade, começa o zumbido, né? O tim já é um barulho terrível. Estão rindo porque muita gente tem. Depois, o mundo é barulhento. As nossas casas são barulhentas. E nós ligamos os aparelhos, televisão, celular. Por que esse vício? Porque um vício constante de ficar constantemente, não ter um momento de paz, o celular sempre na mão, medo de escutar. Medo de escutar o quê? A si mesmo. O silêncio me angustia. O silêncio me causa tristeza. Então eu vou preenchendo pela forma visual, auditiva, qualquer possibilidade de ouvir o meu eu interior. E Deus fala nesse lugar chamado silêncio. Deus fala neste lugar chamado consciência. Então, escutar a palavra. Quanto tempo eu me permito estar inativo? Eu vou repetir a pergunta. Quanto tempo eu me permito sem uma televisão ligada? Sem um som ligado? Sem um TikTok? Sem um Instagram? Sem ficar olhando a cada instante se alguém mandou alguma mensagem no WhatsApp? São fugas. É fugir do silêncio onde Deus fala. Comecemos nós a dizer assim: não, eu vou sair, esqueci o celular, tá bom, deixa lá. Mas se alguma coisa vai acontecer, olha, eu lhe garanto uma coisa: se acontecer algo de ruim, eles te acham. Não se preocupe. Se você ganhar na loteria esportiva, eu tenho um pouco de dúvida que vão te achar. Mas, se acontecer uma desgraça, te acham. Comece a propositalmente dizer: vou ficar meia hora sem. É um exercício. Porque a palavra hoje diz assim: escutar a palavra de Deus. Nós temos uma dificuldade muito grande de escutar. Eu estou falando de Deus, mas nós temos dificuldade de escutar o outro.
Tanto que você está conversando com uma pessoa, se ela para respirar, para concatenar a ideia, você já atravessa, tentando adivinhar o que o outro fala. Desenvolver o hábito de escutar. A pior coisa, não tente adivinhar o que o outro fala, deixe o outro falar. Mesmo quando você faz uma pergunta e vem um silêncio, isso resolveria muitos problemas do casamento. Qualquer pessoa de bom senso sabe que se você faz uma pergunta maêutica, se faz uma pergunta e a pessoa para, não é para continuar. O silêncio, aquele momento breve que ela parou, é que ela está analisando, ela está concatenando, ela está pensando a resposta. A gente estraga. Então para que pergunta? Se junto com a pergunta você já tem a resposta, então essa pergunta é mentirosa. Escutar é desenvolver a virtude de ouvir. Eu falei, ouvir Deus, ouvir o outro. Nós não temos paciência mais. Nós vivemos atropelando, não é diálogo, é monólogo. A gente vive atropelando o outro nas conversas. Se ouvir Deus é uma dificuldade, ouvir o outro é uma dificuldade, imagina ouvir os gritos internos da alma. Ouvir os gritos, as lamúrias internas da alma. Eu tenho medo, eu não me suporto. Escute. Escute o que está lá dentro, latejando. O que está lá dentro, incomodando. Você acha que é à toa que tem... Quem são meus irmãos? Aqueles que escutam e praticam a palavra de Deus. Eu estou no primeiro ponto, escutar. Se há algo que nós temos dificuldade hoje, é escutar, ouvir, apreender, deixar Deus falar. E aqui vou me valer de um personagem do Antigo Testamento. Elias teve um momento de depressão profunda. Depois que teve um grande ápice com os profetas de Baal, destruiu-os, na verdade matou-os, foi um rio de sangue. Por causa da perseguição de Jezabel, a rainha. Olha ali, esse homem está precisando de lítio. Porque esse homem tem o ápice, e depois o fundo do poço. Sentou-se embaixo da árvore, eu quero morrer, meu Deus, eu quero morrer. Eu vou dormir e não quero acordar. Deus mandou remédio, mandou comida, acorda. Ele comeu e dormiu de novo. Acordou. E com a comida ele andou 40 dias e 40 noites. Ainda não é tudo. Se escondeu na caverna. E ficou esperando Deus passar. Veio um grande terremoto. Deus não estava. Veio uma grande tempestade. Deus não estava. Veio forte fogo, Deus não estava. De repente veio uma brisa suave, sem barulho, sem manifestação extraordinária, sem catástrofe. O que fazes ali, Elias? Consumo-me de zelo pela causa do Senhor.
vem para fora, fora da caverna, vem para fora, sai da escuridão, vem para fora, sai dessa depressão. Elias esperava que Deus estivesse na tormenta, nas trovoadas, no vento forte, e ele veio na brisa. Escutar Deus. Por isso, 3 pontos, só estou no escutar e não vou falar mais do que isso. Quer fazer parte da família de Jesus? Tem que escutar. Escutar a si mesmo, escutar o outro. Treinar, treine-se. Hoje eu vou sair sem meu celular. Hoje vou ficar meia hora sem. Não tenho o que fazer, não vou olhar. Vou ficar em silêncio. O silêncio é curativo. O silêncio é terapêutico. O silêncio é santificante. Ora, se você olhar as congregações monásticas, São Bento, os beneditinos, os carmelitas, se você olhar para os grandes santos, qual é a maior recomendação? Silêncio. E como é difícil fazer silêncio dentro de nós. É a maior dificuldade. Segundo, já falei do primeiro. Segundo, só para fechar, se educar em escutar o outro. Comece a não cortar uma conversa. Segundo, não tente adivinhar o que o outro vai falar. Quando o outro falar, pelo amor de Deus, largue o celular, olhe nos olhos, absorva a pessoa, escute a pessoa. Demorou? Principalmente os idosos. Tadinho dos idosos, não falam, você vai falar porque não tem o que falar? Não, porque ninguém tem paciência de ouvir. Porque uma pessoa idosa, demora mais. E você corta. Escutar o outro. Quanto casamento teriam sido salvos se o outro tivesse escutado. Porque quando você escuta o outro, você traz a pessoa do outro nas suas necessidades. Você consegue perceber o que a pessoa está falando nas entrelinhas. Isso é sagacidade e é positivo. Você consegue perceber as emoções. Terceiro, escutar Deus. Aí veio a história de Elias. Quem são meus discípulos? Aqueles que escutam a palavra de Deus. Falta uma parte. E põe em prática. Hoje eu fico só com escutar. Fico só com a necessidade que temos de escutar.